Advocacia Geral da União, que representa o INSS, a Justiça Federal já bloqueou quase 3 bilhões de reais em bens e ativos financeiros de associações, empresas e pessoas físicas investigadas pelas fraudes contra aposentados e pensionistas. O objetivo é usar o dinheiro para ressarcir as vítimas dos descontos ilegais. Também foi determinada a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos investigados. São 12 entidades, 6 consultorias, 2 escritórios de advocacia, 3 empresas, além de sócios e dirigentes das instituições. As entidades são apontadas como empresas de fachada, criadas com o único propósito de cometer as fraudes. A investigação aponta também o envolvimento de agentes públicos que teriam facilitado a ação dos fraudadores. Até o dia 11 de junho, mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas pediram ressarcimento dos descontos irregulares feitos nos últimos 5 anos. O montante necessário para ressarcir as vítimas pode passar de 2 bilhões de reais. Se todas essas fossem irregulares, porque a gente ainda não tem a resposta do nosso cidadão, então se a gente considerar 100% 3 milhões e 100, o prejuízo ou o dano seria de 1 bi e 800, sem correção. Corrigido 2 bi e 12 milhões mais ou menos. Além do bloqueio de bens dos investigados, a AGU foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a suspensão do andamento de processos e decisões que responsabilizam a União e o INSS pelos descontos. Na mesma ação, pede que a Corte afaste o limite do teto de gastos previsto no novo arcabouço fiscal e autorize a abertura de crédito extraordinário para custear o ressarcimento dos valores aos segurados. A ação foi distribuída ao ministro Dias Toffoli, relator de outra ação sobre o mesmo tema na Suprema Corte. A ideia é que com essa iniciativa perante o Supremo, nós tenhamos condições de ter segurança jurídica para realizar o pagamento, mas também garantir que a União busque ressarcimento dessas entidades fraudulentas. Garantir o direito dos aposentados e a integridade do patrimônio público da União. Pondé, o que interessa às pessoas é o ressarcimento, ponto, né? O que precisa ser feito para agilizar essa devolução, se é que essas pessoas vão conseguir, de fato, receber esse dinheiro de volta? Olha, se o Estado brasileiro não fosse como ele é, confuso, corrupto, lento, incompetente, burocrático, praticamente construído para ser contra a sociedade, contra o cidadão, então ele deveria ser ágil, e não ficar, como é que a matéria falou, esperando o cidadão se manifestar, né? Quer dizer, está identificado lá de que há um desconto. Por que o cidadão, o que isso faz? Isso cria morosidade, aquilo que foi discutido lá, o que apareceu aqui no Jornal da Cultura. Cria morosidade, cria burocracia, quem sabe a parte desses aposentados falecem e aí não tem que devolver dinheiro nenhum para eles. Então, a minha impressão é que assim, não vai ser devolvido em grande medida. Apesar de que é justo que o seja, o Estado brasileiro, seja ele que partido for, acho que não é uma questão ideológica aqui, o governo brasileiro, não o Estado, mas os governos brasileiros são craques em criar, e aí vai e volta, e a lei debate, tem aqui um parágrafo, e lá não sei o quê, e as pessoas vão receber. Eu acho que para elas receberem, teoricamente, teria que ter uma rapidez legal, inclusive, que o STF conseguisse fazer com que pagasse, eles pagassem mesmo, teria que ter um outro Estado. Agora, Marcos, por quê, né? Como que a gente consegue explicar por que sucessivos governos falharam nessa proteção aos mais vulneráveis? Não, é um absurdo completo. Quer dizer, o esquema de uma sordidez que é uma coisa inaceitável. Então, ainda bem que foi descoberto, mas foi descoberto depois de 8 anos. Então, assim, tem que ter um aprendizado institucional. Como é que você faz para isso não acontecer novamente? Não é possível que isso aconteça. E, evidentemente, essas pessoas têm o direito de receber e vão receber, isso eu tenho certeza. Porque a ação no STF pode demorar, e o Pondé tem toda a razão, pode ser que as pessoas faleçam nesse período, mas elas têm esse direito. Elas foram roubadas, as pessoas foram roubadas, né? E não só tem que esses
criminosos têm que ser penalizados, mas também eles têm que devolver o dinheiro que eles roubaram. Isso daí não... Gente, isso é uma barbaridade. Não pode acontecer de novo. Então, assim, vamos olhar para trás e dizer assim, por que durante 8 anos aconteceu isso? E vamos ver como é que pode não acontecer de novo. Vamos aprender, porque não é possível.